Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse quarto domingo do tempo da Quaresma quer nos recordar que Jesus é a luz do mundo, aquele que vem dissipar as trevas, aquele que vem curar-nos das nossas cegueiras e nos fazer enxergar a verdade, nos fazer enxergar a partir da luz que é Jesus Cristo. Nós sabemos que nós necessitamos da luz para enxergar. Se não existisse a luz, nós não conseguiríamos enxergar as coisas. Se nós estamos numa sala totalmente trancada, e se nessa sala não há luz, os nossos olhos não conseguem enxergar nada que está ali naquela sala. Mas se nós colocamos um foco de luz, aquela luz começa a tomar os espaços daquela sala e os nossos olhos começam a enxergar melhor. E quanto maior é essa luz, mais os nossos olhos enxergam. Jesus é essa luz que vem iluminar a nossa vida para que nós possamos enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus, a partir da forma como Deus concebe todas as coisas. Por isso nós necessitamos de Jesus para enxergarmos o mundo a partir da verdade. Outrora éreis trevas, agora sois filhos da luz, vai nos recordar São Paulo na segunda leitura. Houve um momento em que nós estávamos nas trevas, e a partir do nosso batismo, nós fomos lavados pela água que nos purifica, nos tornamos templo do Espírito Santo, passamos a ser morada de Deus, nos tornamos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. São Paulo vai dizer: agi, pois, como filhos da luz. Essa é a nossa meta, e esse é o nosso grande desafio, agir como filhos da luz. Para nos dar a compreensão dessa caminhada, desse processo, o Evangelho nos traz a cura do cego de nascença. O texto é longo, mas é necessário. Um homem que havia nascido cego se aproxima de Jesus para pedir a cura. Os discípulos vão questionar a Jesus de quem havia sido a culpa da cegueira daquele homem, se o pecado era dele ou se o pecado era dos seus pais, porque a mentalidade judaica trazia essa compreensão de que a doença era um castigo por causa do pecado. E Jesus vai dizer: nem dele, nem dos seus pais. A doença não é um castigo do pecado, mas essa doença serve para dar glória a Deus. Jesus vai se utilizar da doença daquele homem para nos fazer perceber a ação de Deus, e a partir da ação de Deus poder dar glória a Deus. E aí começa o processo de transformação da vida daquele homem. Jesus pega terra, cospe, faz um barro, coloca nos olhos daquele homem e pede que ele vá se lavar na piscina de Siloé. E aí a gente já se pergunta: mas por que Jesus não abreviou o caminho? Jesus não é Deus? Ele não podia simplesmente ter dito: você quer ser curado? Então vai, você já está curado, como ele fez com o paralítico e com tantas outras pessoas. Por que para aquele homem Jesus pede que ele vá até a piscina, se lave para depois ser curado? Interessante. No processo de conversão, nesse processo de amadurecimento da fé, nesse processo de se tornar filhos da luz, Deus nos concede a graça, mas é preciso que nós nos comprometemos com Ele. Ir até a piscina é o nosso compromisso. Eu recebi a graça do batismo, eu me tornei pessoa nova em Cristo a partir do meu batismo, eu sou filho da luz, mas é preciso que eu me comprometa com esse caminho. O homem vai, porque acreditou, porque confiou, e é preciso que a gente vá também.
na confiança, na fé. A partir daquele momento em que o homem foi curado, começa então um interrogatório. E esse interrogatório vai nos mostrar o nosso processo de conversão. Quem foi esse homem que te curou? Eu não sei. Ele se chama Jesus. Ele apareceu e me curou. É quase como que ele estivesse falando assim: esse homem é um desconhecido, ele apareceu do nada, disse que o nome dele é Jesus e me curou. Naquele momento, aquele homem que já enxergava, não compreendia quem era Jesus. No segundo momento do interrogatório, esse homem vai dizer: olha, ele é um profeta, olha o que ele fez comigo, com certeza é um profeta. Mais à frente no interrogatório, ele vai dizer: olha, ele é um enviado de Deus, porque só alguém enviado por Deus pode curar um cego de nascença. Então ele age em nome de Deus. Percebe a progressão? Esse homem que vivia nas trevas, na escuridão, começa a enxergar, e ao longo da sua caminhada, ele vai compreendendo quem é Jesus, até o ponto de se prostrar diante de Jesus e dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus, ou seja, eu te reconheço como Deus. Meus irmãos, é a história da nossa vida, viu? Nós vivíamos nas trevas, e nós começamos a enxergar a vida com os olhos de Deus, mas nós não compreendemos de imediato quem é Deus. E ouso dizer que muitas pessoas, por mais que frequentem as nossas igrejas, ainda não sabem quem é Jesus Cristo. Acredito que para nenhum de nós, para nenhum daqueles que frequentam as igrejas, Jesus seja um homem estranho, que apareceu do nada. Não, nós reconhecemos traços de divindade dele, senão nós não sairíamos do conforto da nossa casa para estarmos numa igreja todo domingo. Mas, talvez para alguns, Jesus seja só um profeta, ou Jesus seja só um homem enviado por Deus. Para muitos cristãos, falta a verdadeira compreensão de que Jesus de fato é Deus, o meu Salvador. E porque eu creio que Ele é o meu Salvador, eu luto para ser um filho da luz e não viver nas trevas. E isso é muito sério, porque nós somos chamados a fazer esse caminho de amadurecimento espiritual. Não podemos viver a nossa fé como eternas crianças. Precisamos amadurecer na fé ao ponto de reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, e por causa dele eu luto, eu me empenho, eu me esforço para me tornar diariamente um filho da luz. São Paulo vai dizer algo muito importante na segunda leitura: se vós sois filhos da luz, agi como filhos da luz, abandonai as obras das trevas. Por que que nós ainda vivemos as obras das trevas nas nossas vidas? Por que nós não abandonamos esse caminho de perdição e passamos a seguir o caminho da verdade? Por que insistimos em viver na situação do pecado? Se vós sois filhos da luz, agi como filhos da luz, discerni para fazer aquilo que agrada a Deus. Abandonai as obras das trevas. Estamos na 4ª semana do tempo da Quaresma, nesse processo que nos convida à conversão. Nessas 4 semanas, eu já tenho consciência do meu pecado, eu já estabeleci uma luta contra esse pecado, eu já estou dando sinais de conversão na minha vida. O tempo passa muito rápido, e se nós não nos empenharmos no nosso processo de conversão, de repente a nossa vida vai chegar ao fim,
e nós não vamos ter reconhecido quem de fato é Jesus Cristo. Não percamos tempo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te do meio da morte. Assuma a condição de filho da luz. Foge das trevas. Reconhece Jesus como teu Salvador. Segue os passos dele. Caminha a partir dos seus ensinamentos, para que um dia você possa dar glória a Deus na eternidade junto com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.